Olá, eu sou o Vicente Gonçalves e nesse vídeo nós vamos falar de gestão de mudanças humanas e organizacionais em abordagens ágeis, ou o 8-Box to Agile, The Human Change Management Board of Knowledge, esse framework que é uma composição de boas práticas, ferramentas e metodologia para a integração dos aspectos humanos com a gestão de um projeto, nesse caso, conduzido com abordagens ágeis. A nossa agenda vai passar por uma introdução que vai falar da história, dos mitos, verdades e conceitos desse universo ágil. E, na sequência, a agenda do treinamento passa pela aplicação da gestão de mudanças de um projeto que está sendo conduzido com um método ou com framework ágil. E, por fim, nós falamos do conceito de gestão ágil da mudança, Agile Change Management, que é um conceito muito interessante que bebe nessa fonte do mundo ágil, mas que visa introduzir mudanças de maneira incremental, ou seja, uma mudança que você, ao invés de fazer uma grande ruptura, você vai aos poucos introduzindo até chegar a essa visão do estado futuro dessa organização através de um determinado programa ou projeto. Nosso foco nesse vídeo estará nessa parte introdutória. Esse vídeo faz parte do treinamento do 8-Box Training and Certification Program para Agile, e essa é a visão introdutória que visa te levar a um alinhamento geral sobre todos esses aspectos iniciais do mundo ágil. Vamos começar com essa reflexão, porque hoje, quando a gente fala de ágil, ágil está super na moda, ágil é atraente. Se você perguntar para o presidente da sua organização se ele quer ser ágil, é lógico que ele vai responder que sim, mesmo porque o contrário de ágil é lento. Acontece que ágil não necessariamente quer dizer mais veloz, mais célere, ainda que se ouça de vez em quando no mercado que você vai adotar um método, um framework ágil, porque você vai fazer o dobro na metade do tempo. Muito cuidado com esse conceito que acaba muitas vezes se transformando em correria, em estresse, e não necessariamente numa entrega de qualidade, numa entrega adaptativa, incremental, de um bom produto ou um bom serviço. Portanto, o que são, de fato, chamadas as abordagens, as chamadas abordagens ágeis, esse é um ponto que a gente já vai começar a refletir por aqui. E vamos começar olhando esse conceito que vem do Manifesto Ágil, cujo título original, na verdade, é Manifesto Ágil para Desenvolvimento de Software. Esse Manifesto Ágil ele foi criado quando um grupo de agilistas se reuniu nas montanhas de Utah, num resort, para discutir os conceitos de agilidade que eles vinham adotando, particularmente em relação a um framework e um método de desenvolvimento de programação que tinha uma abordagem muito diferente, muito mais adequada para aquele momento de internet se desenvolvendo, e-commerce, os marketplaces, 1000 aplicações chegando para esse mundo web e que, naturalmente, trazia muita imprevisibilidade, muita incerteza, diferente dos projetos que, na maioria dos casos, principalmente os de software, que eram desenvolvidos no passado, que eram muito mais baseados na previsibilidade. Portanto, o Manifesto Ágil, originalmente, ele não era sobre celeridade propriamente disso, mas muito mais sobre adaptação. E, justamente por isso, no final dessa grande reunião, eles resolveram votar o nome para o manifesto que eles estavam desenvolvendo. É um manifesto baseado em valores e em princípios. E a primeira palavra escolhida, na verdade, não foi ágil. A discussão original estava muito mais ligada a métodos leves versus métodos pesados, que seriam os modelos preditivos ou lineares. E aí a primeira palavra que foi escolhida foi adaptive ou adaptativo. Acontece que uma das pessoas que lá estava, pouco tempo antes, tinha escrito um livro sobre desenvolvimento adaptativo de software. E porque o conceito era esse, era um conceito de adaptação, de adaptabilidade. Mas aí ficou uma correlação muito direta entre o nome do manifesto e o nome do livro, e eles resolveram pegar a segunda palavra escolhida,
que foi justamente ágil, que foi muito feliz no sentido de posicionar esse pensamento de agilidade no mercado, mas, por outro lado, também cria muita confusão, porque parece que ser ágil realmente está sempre ligado à velocidade e, na realidade, você pode, claro, ter entregas antecipadas, ter até mais velocidade no desenvolvimento, mas o contexto é muito mais de adaptabilidade, de desenvolvimento adaptativo para cenários de alta imprevisibilidade do que propriamente só um foco na velocidade. E vamos explorar, então, esses mitos do mundo ágil. O primeiro deles é que ágil é novidade, ágil é algo que surgiu muito recentemente. Na realidade, a história do mundo ágil remonta e pode ser identificada lá na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava bastante destruído, com falta de insumos, e foi o primeiro momento aí que esse cara, o Taiichi Ohno, ele pensou num modelo de produção para a Toyota, né, o Toyota Production System, introduzindo aí uma série de maneiras diferentes de se produzir, e aqui como um exemplo está o modelo Kanban, e ali foi, de fato, esse berço da adaptação às circunstâncias de você promover, otimizar o seu processo de produção. Aqui ainda estamos falando muito no campo da produção do físico, né, do hardware, e que, inclusive, na sequência, serviu como inspiração para o desenvolvimento de um jato hipersônico, o X-15. E depois, aí na história, a gente vai começar a navegar no mundo de software, passando por vários modelos, métodos, o Scrum, que é tão conhecido como um framework ágil, o Extreme Programming, Crystal, e mais tarde, aí chegando ao Lean Development, e finalmente em 2001, com o lançamento do Manifesto Ágil para desenvolvimento de software, que hoje a gente chama só de Manifesto Ágil, mesmo porque esses princípios, de fato, não são apenas para o mundo do software. Nós paramos por aqui essa história porque, na realidade, o desenvolvimento de novos métodos e frameworks continua acontecendo, outros modelos híbridos estão sendo lançados, então, e certamente outras abordagens serão lançadas no futuro. Então, não adianta, a gente ancora toda a nossa visão do mundo ágil nesses valores e princípios do Manifesto Ágil que abraçam a essência do que é a agilidade na realidade. Então, vamos ficar por aqui e vamos ancorar toda essa reflexão no que está ligado ao Manifesto Ágil, independente de qualquer framework, de qualquer metodologia. Tudo que a gente vai falar aqui vale desde que esteja adequado e alinhado com essa visão que surgiu e que é uma referência bastante importante em relação a tudo que diz respeito ao agilismo. Outro mito importante é que ágil não possui documentação. E talvez esse mito tenha surgido, e aqui é uma interpretação nossa, talvez ele tenha surgido porque existe esse princípio que fala de software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Aqui é um cuidado que a gente tem que ter, na realidade, porque, inclusive, a palavra software aqui, a gente poderia dizer produto ou serviço em funcionamento mais do que documentação abrangente, mas isso não quer dizer não ter documentação. O importante é a gente estar ligado que existe um momento adequado em que você deve documentar e o quanto você deve documentar. Se você está documentando muito, fazendo um montão de atas de reunião, como se fosse uma reunião de condomínio, para dizer que fulano disse isso, fulano disse aquilo, você não está, de fato, produzindo uma documentação útil, por exemplo, para uma futura manutenção ou aprimoramento daquele produto ou serviço. Você tem um problema, talvez, de confiança entre as partes, você tem que escrever tudo para dizer fulano disse isso, fulano disse aquilo. Portanto, essa documentação, de fato, é inútil. Essa documentação, de fato, não cabe no mundo ágil, que tem como pressuposto, por exemplo, alta confiança entre as partes que estão envolvidas. Mas, sim, a documentação técnica, a documentação de processos, de regras de negócio, é sim importante. Não é porque é ágil que você vai deixar de ter essa abordagem que é tão necessária, principalmente para o futuro. Além disso, a preocupação é em que momento eu devo fazer essa documentação. Mesmo porque, no mundo ágil,
nós estamos elaborando hipóteses que serão desenvolvidas, aprimoradas, validadas, podem ser, inclusive, refutadas, mas, se aprovadas, poderão depois ser aprimoradas. Então, a questão é em que momento a gente deve realmente fazer essa documentação. Aí é que está o detalhe. Outro mito importante é que a ágil não precisa comprovar benefícios. Na verdade, não faz o menor sentido isso, porque a abordagem ágil diz respeito a como nós faremos algo. Essa questão do benefício é uma resposta que precede a decisão de que vamos fazer algo. Então, na verdade, ela precede até o próprio projeto. Lembrar que o projeto é a tradução de um conjunto de intenções que mora lá no planejamento estratégico da organização e um conjunto de ações. Então, o projeto é um meio para você atingir esses objetivos estratégicos. E se faz sentido ou não fazer o projeto, se existirão benefícios ou não, isso não tem a ver com o como faremos o projeto. Isso é uma resposta que deve vir antes. Outro mito interessante é que o ágil só se aplica a projetos de pequeno porte. A verdade é que é interessante ter equipes de pequeno porte trabalhando num projeto, porém, você pode escalar, ter várias equipes de pequeno porte trabalhando simultaneamente, concomitantemente, no mesmo produto ou serviço. Então, não necessariamente ter equipes de pequeno porte não quer dizer projetos de pequeno porte. Na verdade, hoje, nós temos inúmeros projetos de grande porte utilizando uma abordagem ágil. Ágil serve apenas para projetos de tecnologia da informação. Não. De fato, as abordagens ágeis são muito utilizadas por projetos de TI, de desenvolvimento de software, o que é natural, porque a gente está vivendo uma era de transformação digital, mas, na realidade, esse mito provavelmente ele mora aí no Manifesto Ágil, em alguns de seus princípios e valores, e um deles, né, que é um princípio, que é entregar software funcionando com frequência em escala de semanas até meses, aí, de preferência para os períodos mais curtos. Mas, se a gente substituir software, aí, entregar produtos e serviços, já funciona perfeitamente. E nós também vemos diversos produtos e serviços que não são de natureza tecnológica sendo desenvolvidos com abordagens ágeis. Ágil é exclusivo para desenvolvimento de produtos, então também não. Produtos, então, de natureza tecnológica? Não é verdade. Né? Na realidade, não se limita nem a produto, nem a software. Serviços podem ser pensados e desenvolvidos com abordagens ágeis, adaptativas, seria até melhor dizer. E, por fim, a gente pode dizer ágil não requer planejamento. Isso também não é verdade. Quando a gente olha para o mundo linear ou preditivo é um mundo cuja principal característica é ter alta previsibilidade. Você já tem uma relação de causa e efeito. Se você vai construir uma ponte, por exemplo, já existe todo um modelo de cálculo estrutural, de inspeção do terreno, de dimensionamento, que tem relação de causa e efeito, é previsível. E aí você vai, naturalmente, aqui ter uma etapa de planejamento. Você vai fazer o planejamento do projeto, vai fazer o desenvolvimento, a execução, que é quando se faz um detalhamento completo daquele produto ou daquele serviço, né, da entrega que o projeto terá. Depois terá a implementação e estará em produção, lá com a sua ponte funcionando de maneira adequada a suportar não só a carga que vai passar por essa ponte, mas também as intempéries. Tudo isso já faz parte de algo conhecido. Você tem uma clara visão, mas também uma clara definição, desde o planejamento, do que você fará. Qual é esse produto, esse serviço que será entregue. O mundo ágil é um pouco diferente. Na realidade, no mundo ágil, nós trabalhamos com a imprevisibilidade. Esses projetos ágeis, eles não estão num universo onde você tem uma relação de causa e efeito. Você vai precisar aprender com o tempo, elaborar hipóteses, desenvolver essas hipóteses e validar. Nós estamos assistindo aí na nova corrida espacial, nesse desejo do homem de, tanto na parte de turismo espacial, como também de colonizar outros planetas, que, na verdade, isso é baseado em experimentos, porque hoje ninguém sabe exatamente como nós vamos construir uma base, por exemplo, na Lua, ou mesmo colonizar Marte.
Ninguém sabe não só do ponto de vista físico, estrutural, mas até do ponto de vista comportamental ou biológico, fisiológico, né? Que resposta o ser humano terá, psicológico, emocional, que resposta o ser humano terá. Então, na verdade, nós estamos desenvolvendo diversas hipóteses, temos a visão, sabemos onde queremos chegar, e vamos elaborando hipóteses e testando. Cada vez mais estamos evoluindo, mas estamos evoluindo por incrementos. Você não tem como desenvolver um projeto dessa natureza com uma visão preditiva ou num modelo linear, porque justamente nós estamos navegando na imprevisibilidade. Mas ágil requer planejamento, sim, só que o modelo de planejamento adotado no mundo ágil é um pouquinho diferente. E a expressão que se usa é planning onion, né? Onion de cebola, porque é um planejamento em camadas. Aqui nós vamos olhar as camadas que fazem parte de um projeto, mas o modelo de planning onion poderia ser extrapolado para outras camadas, inclusive. Poderíamos ter uma camada, por exemplo, ligada à gestão de portfólio, poderíamos ter uma camada ligada ao próprio planejamento estratégico. Mas aqui, olhando para dentro de um projeto, nós temos uma primeira camada, que é a camada do produto e do projeto. E a principal entrega dessa camada é essa visão, definição clara da visão desse produto. Quais são os objetivos, as metas que serão perseguidas? Então, mesmo que não tenhamos o detalhe, a gente sabe que, olha, a visão é conseguir chegar na Lua, é montar uma base na Lua, como um passo, talvez, para depois chegar em outros planetas, colonizar outros planetas, encontrar outras riquezas no universo. Numa segunda camada, nós vamos planejar uma release. Então, uma release ela significa um incremento a essa visão de produto. E aqui a gente vai fazer o roadmap, ou o plano de releases. Para a gente ter uma visão de como isso é entregue, aqui é a visão incremental das releases, tem um conceito muito interessante, publicado nesse livro do Steve Blank, que são os 4 passos para a epifania, que nos diz que, com base numa visão, então algo que eu não tenho muito detalhe, mas eu sei onde eu posso chegar, eu posso ir experimentando hipóteses, cada hipótese que é validada corresponde a uma release, que, por sua vez, é um incremento para se chegar nessa visão. E aqui nesse exemplo eu tenho a release 1, a release 2, a release 3, mas a partir de um certo ponto eu já posso introduzir esse produto ou esse serviço no mercado, que é o conceito de mínimo viable product, ou o produto mínimo viável. Significa dizer que, para testar uma hipótese sobre um produto e a sua adoção, seu mercado potencial, eu não preciso ter o produto inteiro pronto. Eu posso ter uma fatia. E aqui vem um outro conceito do mundo ágil que é muito importante, que é, se não estiver certo, se a gente fracassar, se a gente errar rápido para aprender rápido. Na verdade, nem existe fracasso nesse mundo, existe sempre. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Aprende alguma coisa e aprende como fazer melhor, como fazer diferente. E se você, imagine no mundo linear, você desenvolve todo um produto para depois chegar à conclusão de que ele não é viável. Todo aquele tempo empreendido, que poderia ter sido testado como uma hipótese antes, já dada a imprevisibilidade, nesse caso, da resposta do mercado ao produto que você quer introduzir nesse mercado novo, talvez você possa descobrir isso muito antes com o produto mínimo viável. E depois você vai desenvolver outras releases que são complementares, que vão aprimorando, que vão se aproximando cada vez mais daquela visão que você estabeleceu no início. Então, claro, você vai introduzir um produto mínimo, mas você vai continuar evoluindo e aprimorando cada vez mais. Um bom exemplo disso é o próprio modelo de gestão de mudanças que nós adotamos no Human Change Management Institute, que teve o seu produto mínimo viável lançado em 2012, com esse primeiro livro escrito em português, cujo título era Gestão de Mudanças, o Fator Humano na Liderança de Projetos, e que incluía o guia HCMBOK, ainda como um guia com a visão linear. Esse livro ele deu base para lançarmos um treinamento que foi muito bem sucedido e logo, 2 anos depois, começou o seu processo de internacionalização, primeiro em espanhol, na sequência foi
ampliado para países que falam inglês. Logo, entre ali, na terceira etapa, que a gente chamou de globalização, o livro foi lançado também entre 2016, a primeira edição em inglês, 2018, a segunda e a terceira edição foram lançadas em inglês, inclusive esse verdinho aí é a edição em inglês lançada nos Estados Unidos pela editora Taylor & Francis. E a partir do momento que a gente já tinha um mercado globalizado, milhares de profissionais treinados em mais de 50 países no mundo hoje, e a gente sentiu um negócio consolidado, um negócio em desenvolvimento, aí a gente já essa visão já estava completa e a gente partiu para a expansão dessa visão no modelo aí de globalização com diversificação, que foi o lançamento justamente desse novo livro, escrito em parceria com o Gino Terentin, um grande amigo e grande profissional que eu admiro muito e para quem eu presto aqui minha homenagem por ter embarcado comigo nessa jornada, e escrevemos esse livro. Então, foi lançado em 2020, que é a Gestão de Mudanças para Abordagens Ágeis, e aí já lançamos logo nos 3 idiomas, em português, em espanhol e em inglês, porque já sabíamos que o mercado era receptivo a essa abordagem. Então, partindo para uma próxima camada desse nosso planejamento, né, Planning Onion, nós vamos planejar as iterações. As iterações que, dependendo do método, do framework que você usa, vai ser chamada de release, ou se pode até se confundir, de sprint. Você pode até confundir também uma release com sprint. Mas, olhando aqui nesse modelo, que é um modelo que não está ligado a nenhum método ou framework, a gente tem uma camada de produto, de projeto, uma camada de release, que representa um incremento, e dentro de uma release, você pode ter uma ou várias iterações. E essa iteração ela vai demandar aqui um planejamento de iterações, um planejamento das tarefas que serão feitas. E é numa iteração, quando você define uma determinada iteração, que você vai colher os itens de backlog, vai definir os critérios de aceitação e vai detalhar os requisitos. Então, note bem, aqui, se você vai detalhar requisito, você vai começar a escrever uma documentação. Mas é nesse ponto que a gente vai começar a detalhar. Ao contrário do mundo linear ou preditivo, que a gente tem alta previsibilidade, eu posso e devo detalhar todos os requisitos no início da etapa de execução. Quando eu faço um desenho conceitual, eu já sei como será essa ponte, eu preciso planejar todos os detalhes da ponte antes. Eu não posso chegar no meio da ponte e falar seria legal se essa ponte tivesse 20 metros abaixo, ou seria legal se a gente usasse um outro material para fazer a ponte. Tudo isso precede a construção da ponte, é na fase de planejamento, de desenho, de detalhamento de todos os requisitos. Só que no mundo ágil, eu não tenho todos os requisitos. Como é que a gente chega na Lua? Como é que a gente chega ou coloniza a Lua? Né? Para chegar na Lua, o homem já chegou. Como é que a gente chega e coloniza Marte? Bom, essas respostas a gente só vai encontrar pelo caminho. E, na medida que a gente vai evoluindo nos incrementos, aí a gente vai coletando itens de um backlog, de um conjunto de coisas que a gente sabe que deve fazer, ou que a gente vai aprendendo ao longo do caminho que a gente precisa fazer, e vai detalhando cada uma dessas coisas para cada um dos passos que nós iremos dar. Então, a cada conjunto de incrementos que a gente vai complementando, a gente vai atingir uma meta de iteração. Quando nós atingimos essa meta de iteração, que inclusive podem ter várias iterações que juntas complementam uma release, né? Então uma release ela pode ser composta só de uma iteração ou de várias. Aí nós chegaremos na meta da release. Então a meta da release significa que eu tenho um incremento pronto para chegar nessa visão do produto. Eu tenho algo que pode ser colocado em produção. E esse é o primeiro passo. Essa release a gente coloca em produção e vamos aí, a partir daí, coletar feedbacks. Entender essa resposta dos nossos stakeholders, né? Podem ser usuários, clientes, fornecedores, enfim, a partir daí a gente vai ter um retorno, uma retroalimentação para poder seguir aprimorando, desenvolvendo e complementando essa visão cada vez mais próxima, com uma visão bastante empática, ou seja, da perspectiva daqueles que consomem o nosso produto ou serviço,
cada vez a gente vai ganhando mais assertividade. O que não quer dizer que a gente não possa ter no meio do caminho alguma release, alguma interação que não atendeu, o feedback não foi bom, não atendeu exatamente as nossas expectativas e que, eventualmente, a gente vai, inclusive, descartá-la. Quando a gente fala de visão do produto, do projeto, isso é diferente para quem está no mundo da gestão de mudanças. A gente ouve falar na visão do estado futuro da organização. Essa visão da organização ela está ligada à estratégia, uma visão muito mais ampla. E os projetos são meios de nós entregarmos essa estratégia. Então, aqui nós estamos falando na visão de um produto ou de um serviço que está ligado a um projeto, que será desenvolvido por um projeto. Para dar alguns exemplos aqui de visão de produto ou de um projeto, então poderíamos dizer, internalizar o processamento de 100% dos jogos de loterias em 21 meses. Uma visão bastante assertiva, fala em 100%, é posicionada no tempo, em 21 meses, então certamente ela já tem mais dados para ser uma visão bem direta, pragmática. Essa aqui, nós vamos falar de permitir análise de processo de crédito imobiliário, que ela seja feita sem papel. É uma visão que já não se consegue posicionar no tempo, talvez você tenha muita imprevisibilidade. E essa outra aqui é meio termo, que é desenvolver um modelo de serviços compartilhados para as áreas de back-office, que traga produtividade, então tem uma expectativa de ganho, não está dizendo 5% ou 10% de produtividade, mas sim tem que trazer ganho de produtividade, redução de custo e assegure conformidade com as melhores práticas de gestão. Então, tem 3 coisas que direcionam essa visão muito claramente. Então, isso são exemplos típicos de uma visão, coisas que a gente quer fazer, que a gente não tem todo o detalhe ainda, não tem toda a previsibilidade, não tem relação de causa e efeito, mas nós iremos, ao longo do caminho, descobrindo como nós devemos chegar nessa visão. Outro mito importante é que, então, ágil é a solução para todos os problemas em projetos. Aliás, algumas organizações estão dizendo, não, aqui todos os projetos nós faremos com abordagem ágil. Isso também não é correto, porque alguns projetos você deve fazer com abordagem preditiva. Você tem previsibilidade, faz muito mais sentido você adotar com uma abordagem preditiva. No próprio exemplo da ponte, não dá para ir fazendo incrementos, detalhando requisitos ao longo do caminho. Eu não posso chegar no meio da ponte e descobrir que eu tinha requisitos de natureza estrutural, que aqueles pilares de base que estão lá do outro lado da ponte deveriam ser mais profundos do que são. Eu preciso descobrir isso antes de começar a construir a ponte. Da mesma forma, nós podemos dizer que existem abordagens que podem ser híbridas, ou seja, eu posso desenvolver parte dessa abordagem no modelo ágil e depois eu posso desenvolver parte dessa abordagem em modelo híbrido, né? Ou posso também desenvolver uma etapa que tem previsibilidade com uma abordagem preditiva e depois, no meio, eu tenho algumas inquietudes ou imprevisibilidades que vão me levar a experimentos que eu posso desenvolver com uma abordagem ágil. Portanto, nós temos modelos ágeis, nós temos modelos híbridos, nós temos modelos preditivos e cada um tem a sua função, se encaixa num determinado contexto. Ágil é aquela abordagem que a solução ela não é toda conhecida, ela será construída com base em hipóteses que serão testadas, serão validadas, podem ser aprovadas ou refutadas e serão aprimoradas com o tempo. Esse é um mundo ágil. E para a gente entender um pouco melhor em que circunstâncias nós deveríamos usar o ágil, em que circunstâncias não deveríamos usar, nós vamos usar aqui uma visão muito superficial, mais importante do framework Cynefin. Escreve Cynefin, mas a leitura é Cynefin. E Cynefin é uma palavra gaulesa, não tem tradução para o inglês, mas talvez o que mais se aproxima seria o habitat. Mas vamos olhar esses 4 domínios ou contextos do Cynefin. Existe um quinto que, para efeito didático aqui, não nos interessa, mas vamos ficar nesses 4 que já são muito úteis para nós entendermos em que circunstâncias nós devemos adotar uma ou outra abordagem. E o primeiro deles é o domínio do óbvio, do claro.
esse é o domínio da melhor prática, que a gente está diante de algo muito simples que nós podemos ter total domínio. Então, por exemplo, montar uma barraca de camping desse tipo aqui. Mesmo que você nunca tenha montado uma barraca de camping, você não precisa contratar um arquiteto ou um engenheiro para fazê-lo. Você, com um manual, você vai montar a primeira vez e depois você nem precisa mais de manual, porque é algo muito simples. E aquilo que é óbvio para uma pessoa pode não ser tão óbvio para outra. Por exemplo, fazer um bolo. Para mim, certamente não será óbvio. Para outras pessoas, vão fazer sem olhar a receita. Mesmo assim, se seguir a receita, existe receita para fazer um bolo. Então, basta eu seguir ali todas aquelas regras, normas e premissas que provavelmente eu farei um bolo. Talvez não tão gostoso quanto o seu, mas eu terei habilidades mínimas para fazer um bolo. Agora, existe um outro domínio, que é o domínio do complicado. Aqui já não tem essa receita para mim, por exemplo. Se vou construir uma casa, então esse aqui é o domínio das boas práticas. Existem boas práticas, porém eu não sou capaz de aplicá-las sozinho. Eu preciso contratar alguém, eu preciso buscar especialistas. Por exemplo, se eu vou construir uma casa, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não tenho uma empreiteira capaz de fazer isso, mas eu posso contratar alguém. Há uma relação de causa e efeito. Ao contratar alguém, eu consigo a resposta que eu precisaria. Nesse caso aqui, se eu fosse um engenheiro e tivesse uma empreiteira, isso seria, para mim, no domínio do óbvio, nem complicado seria. Mas se esse engenheiro precisar de apoio médico, por exemplo, quiser fazer um check-up, ele já vai ter que procurar para ele, né, a medicina estaria no domínio do complicado, né, embora a engenharia não. Ele vai ter que procurar um médico, uma clínica, para que ele possa fazer todos os exames, enfim, chegar lá a uma conclusão sobre sua saúde. O terceiro domínio aqui no Cynefin seria o domínio do caos, né? No caos, que é o domínio das práticas inéditas, você precisa reagir rápido. Não há tempo de você consultar uma receita de bolo, nem de contratar um especialista. A primeira resposta é a ação. Então, por exemplo, no caso de um incêndio, né, a primeira coisa que você deve fazer é tentar fugir daquele local. Se você está andando numa rua, bate um raio numa árvore e aquela árvore vem caindo na sua direção, não há tempo para você consultar um manual de boas práticas de como escapar de uma árvore caindo na sua direção, nem de telefonar para o bombeiro e pedir alguma orientação. Você tem que escapar primeiro. Depois, sim. Depois você vai navegar num domínio. Então, você vai sair do caos. Caos é sempre um domínio de transição. Se você acampar no caos, você está com graves problemas. Caos é um domínio de transição, que você passa por ele e aí, bom, a árvore caiu, eu escapei, está tudo bem. Então, agora eu vou telefonar para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, que aquela árvore está interrompendo a rua, ela pode ter caído em cima de um carro. Enfim, agora vem um tratamento que é um domínio. Eu não sei tirar a árvore da rua, mas existe alguém que sabe, que tem expertise, que pode tratar esse tipo de incidente. Então, eu vou navegar do caos, por exemplo, para o complicado. Eu vou acionar esses especialistas. E existe o domínio do complexo, que é para aquele domínio para o qual a gente não tem previsibilidade, a gente não conhece. Então, aqui nós temos que sondar, nós temos que experimentar. É o domínio da experimentação, das práticas emergentes. Talvez um dia elas naveguem para o domínio do complicado. Quando o homem tiver todo o conhecimento para colonizar a Lua e depois para colonizar Marte, com reaproveitamento, por exemplo, dos foguetes, aqui a gente está desenvolvendo um conhecimento que depois vai ficar na linha do complicado. Ele vai ter uma relação de causa e efeito e a gente vai sair do domínio do complexo. Porém, neste momento da evolução do nosso planeta, nós estamos no domínio do complexo, no que diz respeito a esse tipo de empreitada espacial. Então, aqui é a arte de aprender fazendo e de fazer aprendendo. Nós não temos todas as respostas. E assim foi, por exemplo, quando os primeiros navegantes se lançaram ao mar, eles não tinham GPS, eles não tinham sequer um mapa mundi,
eles não conheciam as correntes, o regime de ventos, de temporadas de furacão, não conheciam nada disso. Eles foram experimentando hipóteses. Também não saíram, não pegaram um barco, saíram lá da Península Ibérica e cruzaram o oceano até chegar às Américas. Na verdade, não. Estou partindo aqui da premissa, independente das teorias que falam que os vikings ou que os irlandeses já tinham navegado até o extremo oeste. Eu não estou usando essa premissa. Estou partindo de uma premissa, independente da questão histórica, que os ibéricos, né, principalmente os portugueses, foram fazendo os primeiros experimentos em navegação. Primeiro chegaram a algumas ilhas, entenderam o regime de correntes ali, do clima daquela região, depois foram evoluindo com o tempo até que conseguiram, ainda com pouca previsibilidade, diga-se de passagem, conseguiram chegar nas Américas e depois, conseguiram dar a volta ao mundo. E hoje em dia, se você quiser navegar pelo mundo afora, se você não for um especialista em navegação, você pode contratar um especialista, você pode fazer parte de uma tripulação, porque já existem conhecimentos, tanto em cartas náuticas, quanto até com o uso de satélites de altas tecnologias, para você entrar num barco e dar uma volta ao planeta e com alta probabilidade dá tudo certo. Claro que sempre haverá algum nível de imprevisibilidade, mas muita coisa você vai conhecer e existe uma relação de causa e efeito. Se você fizer tudo certo, com as pessoas certas, com o barco certo, a probabilidade de dar certo é sempre muito, muito alta. Bom, aqui falamos sobre os mitos e contextualizamos o mundo ágil. Em que circunstância a gente deve usar uma abordagem ágil? Serve para tudo? Não. Mas para algumas coisas que nós não conhecemos, a abordagem ágil é, de fato, a melhor. Inclusive, do ponto de vista de gestão de mudanças, quando a gente fala em Agile Change Management, você pode, se você não tem a imprevisibilidade, está justamente no fator humano. O fator humano sempre tem alguma imprevisibilidade, mas digamos que você tem muita imprevisibilidade no fator humano, você também pode introduzir mudanças incrementais. Só que esse é um conceito que a gente explora lá no treinamento completo. Essa aqui é uma visão introdutória. Vamos falar sobre as verdades do universo ágil, né? Então, a primeira delas, que é importante, é que adotar abordagens ágeis é uma mudança e que demanda gestão de mudança, inclusive, aliás, e liderança da mudança também. Porque uma organização que tem já uma cultura de trabalhar, navegar no mar da previsibilidade, de fazer projetos que têm essa relação de causa e efeito, que tem todas as figuras organizacionais que compõem um projeto, o gerente de projetos, enfim, tem um modelo de comando e controle. Quando entra no universo ágil, precisa romper alguns desses paradigmas e se adaptar a um novo modelo. Isto, naturalmente, incomoda algumas pessoas, naturalmente vai tocar nas barreiras humanas para a mudança, em medo, insegurança psíquica, ego, status, poder, agendas pessoais. Então, também demanda gestão de mudanças, não há dúvida. Uma verdade importante sobre o mundo ágil, principalmente para quem trabalha com esse universo humano, é que ágil é centrado em pessoas. E, de fato, nós podemos perceber nesse primeiro valor do mundo ágil, indivíduos e interações, contato humano, mais do que processos e ferramentas. Não quer dizer que você não utilizará processos e ferramentas, mas quer dizer que você vai privilegiar esse contato humano. E poderíamos pescar vários outros princípios do mundo ágil que estão relacionados com pessoas também, mas vamos pescar apenas um aqui, que fala em construir projetos ao redor de indivíduos motivados, ou seja, de pessoas que têm alto motivo que as leva à ação, alta motivação, dando a essas pessoas o ambiente, o suporte necessário e confiança, né? Confiança no ser humano, que eles farão o seu trabalho. Portanto, ágil, de fato, é bastante centrado em pessoas. Se formos olhar para os valores do Manifesto Ágil, para conhecimento é importante, né? Já falamos desse primeiro. O segundo, aqui a gente pode substituir a palavra software por produto ou serviço funcionando mais do que uma documentação extensa, né? Também já falamos nesse, que até um dos valores que talvez alimente esse mito do ágil, que ágil não tem documentação. Colaboração com o cliente, aqui pode ser cliente, usuário, enfim, colaboração humana, mais do que ficar preso às formalidades de um contrato. Então, no mundo ágil,
A gente, por exemplo, se não tem um escopo todo detalhado, eu não tenho todos os requisitos, você pode sim e deve alterar o escopo, desde que seja para você encontrar um produto melhor, mais adequado. Você, aliás, é um dos princípios do mundo ágil, você pode mudar o escopo, ainda que em fases mais avançadas de um projeto. Coisa que no mundo preditivo já não faz tanto sentido. Você não pode chegar no meio da ponte, você está construindo a ponte, chegou no meio e fala assim, puxa vida, essa ponte aqui ela foi feita para passar carro, mas seria legal se a gente já pudesse fazer um anexo aqui para passar um metrô também. Gente, é outro cálculo estrutural. Se além de carro vai passar também uma composição de um metrô de superfície, ou de um veículo leve sobre trilhos, ou de um trem, é outra ponte. Então, você não dá para mudar esse tipo de requisito, de escopo, esse nível de colaboração no mundo preditivo. É diferente se você tem que planejar antes. Lá no seu desenho conceitual, você já tem que ter todos esses requisitos. Essa ponte passará carro, caminhão, pedestre, ciclista, e ao lado passará um trem, uma composição, seja ela de metrô ou de qualquer outra coisa. E, por fim, responder às mudanças tem muito a ver com isso que eu estava falando agora, né? Responder a mudanças, a essas demandas que vão surgindo ao longo do tempo dentro desse contexto de imprevisibilidade, mais do que seguir um plano. Ou seja, não é não ter o plano, mas eu posso alterar o plano com muita frequência. Se altera o planejamento de release, o planejamento de iterações. Isso é da natureza do mundo da imprevisibilidade. Imagina, por exemplo, aqueles navegadores que se lançaram ao mar lá em séculos atrás. Eles podiam ter um plano básico, mas muito eles tiveram que se adaptar. Por isso, mais uma vez, ser ágil é ser adaptativo. Você vai se adaptando às circunstâncias do momento, a arte do possível, do aprender fazendo e do fazer aprendendo o tempo inteiro. Ágil requer colaboração e auto-organização. Isso é verdade. É muito interessante porque você aqui tem que romper com a cultura de comando e controle, e quanto mais você tiver equipes que conseguem se auto-organizar e até no extremo se autogerenciar, você vai ter muito mais eficiência, vai ter muito mais engajamento, inclusive do ponto de vista humano é melhor. Agora, tem um detalhe aqui. Não é anarquia, não é sair fazendo. Existem limites e restrições que são importantes. Para uma equipe ágil, ela deve conhecer seus papéis, responsabilidades, limites e restrições, em que contexto elas podem tomar a decisão. Agora, ninguém melhor para decidir como vai fazer determinada atividade do que o especialista daquela atividade. Não precisa vir alguém de fora dizer o que você vai fazer, como vai fazer. Então, dentro daquela circunstância daquele time, ter uma equipe que se auto-organiza é sempre muito bom. Isso promove o engajamento, provavelmente vai produzir produtos, serviços, software, o que for, que serão muito mais refinados, detalhados e adequados e talvez até diferenciados para os seus objetivos. Ágil requer criatividade, experimentação, ambientes seguros para falhar. Sim, sem dúvida, isso é uma verdade do mundo ágil, porque se nós estamos navegando no contexto da imprevisibilidade, eu preciso testar hipóteses, eu preciso poder falhar com uma hipótese para descobrir e aprender que aquela não é a melhor hipótese e, a partir daí, aprimorá-la. O mesmo conceito merece muito cuidado, porque uma coisa é ambiente de projeto. Então, ambiente de projeto é ambiente de experimentação, ambiente seguro para você falhar e aprender. Ambiente operacional é um ambiente onde você cultiva a excelência. Esse não é o espaço de experimentação. Tá? Claro que fora da rotina de produção, essas pessoas podem pensar em outras soluções, em melhorias incrementais e até disruptivas, mas que precisam ser estruturadas como hipóteses em um projeto, não no dia a dia de uma produção que requer excelência operacional. Um dos grandes desafios para o mundo ágil, a gente acabou de falar em equipes auto-organizáveis, autogerenciáveis. Gente, isso tem um confronto enorme com a cultura organizacional, principalmente nas organizações que vêm de uma cultura de comando e controle. E aqui precisa entender o contexto histórico. Nós viemos de uma revolução industrial, passamos pela administração científica com Taylor, Fayol, onde comando, controle, tempo, o Fordismo, padrão de linha de produção, isso era muito importante.
E a gente ainda herda um pouco, na nossa cultura organizacional, muito desse modelo de comando e controle. Inclusive por algumas coisas que são desafiadoras, como, por exemplo, compliance, conformidade com as boas práticas de gestão. Isso exige algum nível de responsabilidade, de hierarquia, né? Tem alguém que tem algum CPF, tem alguma identificação humana ali que responde, né, até mesmo do ponto de vista jurídico, por uma determinada atividade ou resultado de uma atividade. Então, aqui a gente tem um desafio enorme, né, que é como em projetos você conseguir desenvolver uma abordagem ágil num contexto de uma cultura que normalmente tem um modelo bastante hierarquizado de comando e controle. Claro que há organizações que já vêm rompendo isso, inclusive com modelos não são exatamente novos, mas que estão sendo mais utilizados hoje em dia, como a sociocracia, a holocracia, mas é um desafio importante. Tá? A cultura é sempre um desafio que introduzir ágil é uma mudança que vai tocar também na cultura organizacional, nos paradigmas organizacionais. Um erro muito comum hoje em dia é as empresas adotarem alguma abordagem ágil, seja um método, um framework, mas isto não quer dizer que você chegou numa cultura de agilidade organizacional. Portanto, não basta implantar um método ou um framework. Essa é a diferença entre fazer ágil. Então, eu posso ter uma empresa que não tem uma cultura de agilidade, ou seja, um modelo cultural que vai desde a estratégia, a resposta humanas, a atitude das lideranças, que seja altamente responsiva e adaptativa, né? Mas eu posso utilizar, sim, em determinados projetos, um método, um framework ágil. Mas, hoje em dia, como isso está muito na moda, e é normal, né? Porque a gente está vivendo um mundo de mudanças exponenciais, simultâneas, todo mundo quer dizer que é ágil. Então, as organizações têm partido muito para essa linha, mas só por implantar um método e um framework ágil não adianta. Na realidade, a definição, até que o próprio PMI, o Project Management Institute, a maior autoridade do planeta em relação à gestão de projetos, né? Essa adoção desse conceito, né, de agilidade organizacional está ligada à capacidade de uma organização de mudar, de se adaptar rapidamente em resposta às condições do mercado ou de outros fatores externos, né, de evolução tecnológica, agora, por exemplo, epidemiológica, mas também sociopolítica, ambiental, enfim, qualquer fator externo, a concorrência que vai chegando, as inovações, as disrupções que vão demandando a adaptação contínua da sua organização. É esta capacidade de você ser adaptativo às circunstâncias do mercado, de você conseguir romper os seus paradigmas, que realmente vai emoldurar uma cultura de agilidade organizacional, que é um passo bem mais profundo do que só implantar um projeto com uma abordagem ou um framework ágil. Isso vem do relatório Pulse of Profession, que, aliás, indico a vocês, do PMI, é fantástico. Essa é a série de 2015. Principal característica que a gente pode ver numa organização ágil, também capturada desse mesmo relatório, essa pergunta tendo sido feita a milhares de profissionais executivos nessa área, a resposta que eles encontraram foi flexibilidade e adaptabilidade. Então, a capacidade justamente dessa organização, aí como está a resposta que a gente acabou de ver, né, de responder rapidamente a essas circunstâncias externas que a gente está vivendo num mundo de mudanças exponenciais. Porém, olha só que detalhe interessante. Quando perguntados a essas mesmas pessoas, né, quando foram perguntadas em relação a como eles viam a sua organização, do ponto de vista, então, de habilidades para mudar, né, de flexibilidade, adaptabilidade, apenas 27% entendem que suas organizações são muito eficazes ou extremamente eficazes na implementação de estratégias responsivas e adaptativas. Então, quer dizer, na realidade, ainda encontramos um enorme gap, uma brecha enorme entre a percepção do que é uma organização ágil e, de fato, a eficácia das organizações em serem ágeis.
As organizações, aliás, têm sido muito ágeis em se declararem ágeis, mas quando a gente vai ver na prática o quão ágeis elas são do ponto de vista cultural, de resposta, de capacidade de responder de forma adaptativa a tudo que está acontecendo no planeta, isso não é verdade. E a pandemia provou isso, porque muitas organizações, inclusive, desapareceram, outras se adaptaram e aproveitaram da pandemia para trazer novas oportunidades de negócio, lançar novos produtos e serviços. Outras continuam, já estão mirando no novo normal e desenvolvendo novas abordagens e produtos e serviços para oferecer ao mercado diante dessas circunstâncias e de tudo que nós aprendemos ao longo dessa pandemia que ninguém imaginava que aconteceria. Então, esse é um fator externo que demanda alta adaptabilidade das organizações. Então, a agilidade organizacional está sempre ligada a duas coisas básicas. Uma é a cultura de contínuo questionamento do status quo, de cultivar a criatividade, a inovação, né? A inovação que é filha da criatividade humana, e também da sua capacidade de romper um pouco com essa visão tão hierarquizada e estimular uma cultura de equipes auto-organizáveis, de empoderar, dentro de um conjunto de limites e restrições, a tomada de decisão. Então, são estruturas que têm menos comando e controle porque confiam que as pessoas entregarão o seu melhor e, portanto, são capazes de desenvolver produtos e serviços de alto desempenho. Por fim, a gente se pergunta também assim, mas abordagens ágeis precisam de gestão de mudanças? Né? Ágil já não é centrado em pessoas. Na verdade, promover a mudança não tem a ver com o modelo que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto. Se é ágil, se é preditivo, se é híbrido. Na realidade, quando você introduz um novo produto, um novo serviço, uma nova maneira de trabalhar, você está introduzindo mudança. Mudança que pode afetar o seu usuário, o seu colaborador, o seu fornecedor, o seu cliente final, a razão de existir da sua empresa, e que, portanto, sim, demanda gestão de mudança, demanda foco no fator humano. Mas aí a gente pode dizer, mais ágil já é centrado em pessoas. É verdade, mas a gestão de mudanças aprimora muito esse foco no fator humano. Porque é claro que quem pensa num método de gestão de projetos ou num framework de gestão de projetos ágil, ainda que beba numa fonte como o Manifesto Ágil, que é bastante humanizado, bastante centrado em pessoas, não desenvolve todas as técnicas que podem ser usadas para ajudar as pessoas nessa jornada da mudança. Mesmo porque a implementação de um produto e serviço pode ser um evento, mas a mudança começa no curso deste projeto. Depois da implantação, ela ainda terá uma etapa de sustentação. A consolidação humana ou a consolidação das mudanças numa cultura organizacional demanda um pouco mais de tempo, né? E normalmente vai acontecer algum tempo depois da implantação daquele projeto. Portanto, a gestão de mudanças ela acrescenta técnicas avançadas, atividades que ampliam as chances dos objetivos estratégicos serem alcançados. Porque o seu objetivo estratégico não é só desenvolver um produto ou um serviço. É sim desenvolver um produto ou um serviço que traga um diferencial competitivo, seja na forma de lucratividade, de produtividade, de competitividade no mercado, de assegurar a longevidade da sua organização. E tudo isso depende do componente humano, porque não adianta só você ter um bom produto e serviço. As pessoas têm que usar bem. A organização precisa estar pronta para lidar com aquelas mudanças. Mesmo uma startup precisa de gestão de mudanças, porque mais à frente, se ela for bem-sucedida, ela vai conviver com outros stakeholders, outros personagens, como, por exemplo, os investidores. Você vai ter que estabelecer relação com os investidores. Isso é uma mudança na maneira como você vai gerir a empresa. Se o seu produto lançado por uma startup for bem-sucedido, você vai ter que crescer e ter uma central de atendimento. Isso é uma mudança na estrutura organizacional. Você vai ter uma área de apoio, uma área de marketing. Então, isso tudo significa mudança na organização e essas mudanças precisam ser geridas. No final das contas, todos os projetos introduzem mudanças. Se você fizer um projeto, independente da abordagem,
você fez um investimento e não mudou nada na sua organização, você jogou dinheiro fora. Era melhor não ter feito. Portanto, todo o projeto vai demandar gestão de mudança, justamente porque ele vai introduzir mudança, e a gestão de mudança humana e organizacional, ela foca nisso aqui, autoengajamento dos seus stakeholders, quaisquer que sejam eles. E também foca na gestão de antagonismos, porque 100% de engajamento é utópico. É muito difícil, para não dizer impossível, que 100% das pessoas estejam super felizes com tudo que uma organização está mudando. E é natural que assim seja, é natural que algumas pessoas, inclusive, não se adaptem 100% a esse novo estado, né, ao estado futuro da organização. Algumas pessoas ficam obsoletas também. Outras precisam de um pouco mais de tempo para mudar, e mudarão mais à frente, mas precisam de apoio nessa jornada de mudança. E esse é o objetivo principal da gestão de mudanças. Bom, se você achou isso aqui tudo interessante, esse aqui é o nosso livro, Gestão de Mudanças em Abordagens Ágeis, que é o guia que dá a base para o nosso programa, o HCM to Agile, desenvolvido pelo Human Change Management Institute, que tem um processo de treinamento e de certificação no HCM to Agile Practitioner. E eu te convido a conhecer um pouco mais, lembrando que no mundo linear, a gente faz uma gestão de mudanças com alta previsibilidade. Então, eu tenho lá no planejamento, na iniciação, eu tenho um planejamento estratégico de gestão de mudanças, que vai tratar da estratégia de patrocínio, de propósito, da cultura organizacional, de fatores de antagonismo, engajamento, enfim, vários elementos. No mundo ágil é diferente, porque eu não faço o planejamento numa só etapa, o planejamento é feito em camadas. Então, mesmo essa visão de estratégia de gestão de mudanças, ela será adaptativa em atividades estáticas, em atividades híbridas, em atividades dinâmicas que nós vamos desenvolvendo a cada camada do projeto. Muito bem, eu sou o Vicente Gonçalves, sou um dos instrutores deste treinamento aqui no Brasil e convido você a conhecer mais sobre esse tema. Você pode nos seguir aqui nesse QR Code, estão nossas redes sociais. Nós temos um blog com vários artigos, temos podcasts no Spotify, temos o nosso canal no YouTube, temos nossa company page no LinkedIn, que, aliás, é um ponto de encontro de tudo que nós produzimos de conhecimento, não só em português, mas aí também em inglês, em espanhol. Aliás, no nosso canal do YouTube também tem várias playlists diferentes que vocês podem nos acompanhar. Muito obrigado, foi um prazer compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Um abraço e te vejo em um de nossos treinamentos. Se quiser saber mais, hucmi.com é o nosso site. Um abraço, tchau, tchau.